Atenção, vai! Frente! Corre! Olha como foi o segundo treino da seleção brasileira na Ásia. Carlo Ancelotti tá com tudo em Seul e o clima é de muita expectativa para os amistosos que vêm aí. O treinador da seleção brasileira comandou nesta terça-feira, dia 7, o segundo treino com grupo, preparando o time para encarar a Coreia do Sul nesta sexta-feira, dia 10, em um amistoso que promete muito. Até o momento, a seleção conta com 21 jogadores, mas Ancelotti ainda aguarda a chegada de 5 nomes importantes para completar o elenco: João Gomes, Bruno Guimarães, Joelinton, Caio Henrique e Paulo Henrique, do Vasco. Os 4 primeiros devem se juntar ao grupo ainda hoje, enquanto Paulo Henrique, que foi pego de surpresa com a convocação, deve chegar na quarta-feira, dia 8. Metropolitana de Seul, a capital sul-coreana, a seleção brasileira de 2002, a Copa do Mundo do Penta, e agora é utilizado para grandes eventos aqui em Seul. Aliás, uma informação que a gente pode trazer também para o torcedor é que todos os 61 mil ingressos foram esgotados em 45 segundos. É um negócio impressionante a comoção que está trazendo esse jogo da seleção brasileira contra a equipe da casa. Estamos vivendo um feriadão enorme aqui na Coreia, desde que a gente chegou na última sexta-feira até a quinta. É um feriado que emenda Ação de Graças, o dia da colheita. São vários dias sendo celebrados em família, tanto é que a movimentação das ruas é muito pequena. Há todo um protocolo especial para abertura de hospitais, para abertura de serviços básicos, porque é um feriado que para o país e ele se estende até a próxima quinta-feira, quando acontece o feriado da língua coreana. E aí na sexta todo mundo volta ao normal, coincidindo com o dia do jogo entre Brasil e a Coreia, partida que marca a reedição das oitavas final da Copa do Mundo de 2022. Naquela ocasião, no Catar, a equipe comandada pelo Tite venceu por 4-1 os sul-coreanos no estádio 974. A nível de curiosidade, o primeiro treino da seleção brasileira, esse fechado para a imprensa, foi na mesma estrutura que a equipe da Coreia do Sul está utilizando para se preparar para esse duelo. Não serão feitos treinos no estádio do jogo, não. Toda a preparação está prevista aqui para o Complexo Esportivo de Goiânia, tanto da seleção brasileira como também dos sul-coreanos, que tem como grande estrela o ex-jogador do Tottenham, Heung-min Son, que agora está na MLS jogando pela representação do Los Angeles FC, o Kang-in Lee também, jogador da equipe do Paris Saint-Germain, o Kim, atleta do Bayern de Munique. É uma seleção sul-coreana com bons nomes e, aliás, vem de resultados bem interessantes. Na última data, a FIFA empatou contra o México, jogando no dia 10 de setembro 2-2, e venceu os Estados Unidos por 2-0 no dia 7 de setembro. Então, uma seleção sul-coreana que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026, assim como também o Japão, que está se preparando num nível muito interessante para a próxima Copa do Mundo e promete fazer bonito no Mundial. E é justamente esse objetivo da seleção brasileira: testar o enfrentamento e o embate contra diferentes escolas do futebol mundial. O gramado não tava lá essas coisas, é um gramado novo, então a bola tá rolando bem, mas em alguns espaços tava soltando muita grama. Tanto é que o preparador físico da seleção brasileira pediu para tomar cuidado em relação a essa questão. A bola rolava bem, mas ali na corrida, de vez em quando, soltava a grama. Então, fica essa expectativa até que haja essa alternância. Dia na parte interna do estádio, dia aqui na parte externa, no Complexo Esportivo do Estádio Goiânia, que eu repito, está servindo para a seleção brasileira se preparar e também para a seleção da casa. Bom, sobre a atividade, o que o torcedor quer saber: 21 dos 25 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti foram ao trabalho debaixo de chuva, temperatura amena aqui em Goiânia. Para este horário mesmo, ele foi convocado em cima da hora. E o Bruno Guimarães e o Joelinton também são aguardados. Eles tiveram um problema logístico, o voo deles teve que retornar para a Holanda, então eles estão a caminho aqui da Coreia do Sul, mas ainda sem saber com exatidão o momento da chegada. São possibilidades de você fazer uma data FIFA tão longe, fazer jogos tão longe
com uma logística tão complicada. Então a seleção e o pessoal da logística tá buscando uma maneira de, num outro voo, encaixar o Bruno Guimarães, encaixar o Joelinton, 2 jogadores que são importantíssimos, e que essa possível ausência de um terceiro treino pode acabar, sim, mudando a composição do time titular do Carlo Ancelotti. É claro que se eles chegarem na manhã de quarta-feira, eles participam normalmente da atividade, a gente vai detalhar tudo isso pro torcedor. Mas pela primeira vez na era do italiano no comando da seleção brasileira, ele abriu um treino para a imprensa além apenas daquelas questões do aquecimento, que a gente está muito acostumado. Na Granja Comari, a gente chegou a ver um treino de movimentação muito rápida junto do Paul Clement. Inclusive viralizou ele falando inglês com os jogadores, mas nada muito além disso. Hoje não. Hoje a gente pôde acompanhar o treino em mais de 50% do tempo. Então, mais de meia hora, uma atividade que durou cerca de 60 minutos aqui em Goiânia, e foi muito interessante para ver como funciona o modus operandi, de fato, do trabalho do Carlo. Ele é muito mais observador. O Francesco Mauri, o Paul Clement, o Juan, os auxiliares diretos, eles são muito ativos ali na participação, na dinâmica, na composição da atividade. Isso é muito bacana de ver, e o Ancelotti vai observando como cada jogador se comporta durante os treinos, que, é claro, ele combina ali junto à comissão técnica na concentração da seleção brasileira. E num primeiro momento, ele fez um trabalho de aquecimento, isso aí é normal, tomada de decisão rápida e explosão, troca de passes, e a segunda parte do treino foi muito interessante. O Ancelotti e os auxiliares dividiram a equipe em 2 partes, dividiram o time em bloco de ataque e bloco de defesa, só que o curioso o time que estava defendendo, ele tinha que tomar a bola o mais rápido possível. Se ele tomasse a bola, imediatamente se lançava uma pelota para um jogador de beirada, ou um lateral, ou um atacante, ou até mesmo um meia, para ele colocar na área, para tentar fazer o gol. E o outro time tinha a missão de construir o caminho para o gol. E aí o que era interessante, uma marcação diferente no gramado, um treino que raramente a gente vê, e isso obrigava os jogadores a terem uma tomada de decisão muito rápida. Eles tinham que fazer 8 passes para conseguir encontrar o caminho para as redes. Então, se conseguissem 8 passes de primeira com uma marcação muito forte, eles eram liberados para tentar um chute a gol, e no final, quem fizesse... O clima nos treinos é intenso, os jogadores estão focados e dá pra ver que Ancelotti já começa a dar sua cara à equipe, ajustando detalhes e testando novas formações. Segundo informações de bastidores, o técnico italiano já começou a observar possíveis mudanças que podem surpreender nos próximos jogos, e isso deixa o torcedor ainda mais curioso para ver quem vai ganhar espaço nesse novo ciclo da seleção. E aí, quem você acha que deve ser o titular absoluto desse time? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o Brasil na Ásia, porque vem muita novidade por aí.